de coração a coração. Muitas vezes, quando alguém vai dar um presente ou faz algo para alguém, fala assim: é de coração. Isso aqui eu estou fazendo realmente, não é por obrigação, é com o meu coração de gratidão, de alegria, é de uma maneira verdadeira. Então as pessoas dizem assim: é de coração. Então nessa noite, de coração para coração, eu quero que realmente você possa sentir de uma maneira muito especial o coração de Deus, o quanto Ele tem coisas maravilhosas para você e para mim, e quando o Senhor quer falar com você e comigo, de coração para coração. Abra sua Bíblia em João 13, deixa ela aberta, Evangelho de João, capítulo 13, fique com ela aberta. Eu vou ler apenas um versículo, versículo 25, então aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Talvez se lêssemos esse texto fora do contexto, e talvez no momento que ele viesse para a gente isoladamente, poderíamos ficar um pouco confusos em saber do que se tratava. Mas esse momento aqui é um momento da ceia, é um momento muito especial, é um momento em que Jesus, a partir do versículo 20, ele está falando com aqueles discípulos que estão à sua volta, e ele começa a falar, acompanhe na sua Bíblia, versículo 20, ele começa a falar que, em verdade, ou seja, ele quer afirmar uma verdade absoluta. Ele diz assim: em verdade vos digo, quem receber aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E neste momento parece que algo muda em Jesus. A Bíblia diz que, tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito, e ele declarou: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Os discípulos se olharam um para o outro, assim, perplexos, fosse: como assim? Como é que pode entre os discípulos ter alguém que pode trair o Messias, trair o Mestre? E sem saber de quem se falava, eles começaram a olhar um para o outro. O versículo 23, ele declara que João, ele já estava com a cabeça no ombro, no peito de Jesus, ele já estava reclinado sobre o peito de Jesus, e de repente, Simão Pedro olha para ele e faz um sinal e fala assim: João. E João está reclinado, João dá aquela levantadinha assim: estou tão bom aqui no peito de Jesus, reclinado aqui a cabeça. João levanta e fala: o que foi, Pedro? Pergunta para ele, quem é? Pedro sempre querendo saber, né? Quem que é esse que há de trair? E algumas pessoas acham que Jesus falou, o que ele disse, que aquele que eu molhar, né, o pão no vinho, no suco, e entregar, é esse que acho que Jesus falou de maneira que todos ouviram. Não. Nesse momento, João novamente, aí o versículo 25 diz que aquele discípulo, reencostando assim o peito, no peito de Jesus, ele pergunta: Senhor, quem é? Quem é? E Jesus responde, mas Jesus não fala também, Jesus sussurra para João: é aquele que, quando eu molhar o pão e entregar, é esse. Então ele não expôs quem estava fazendo isso, ele não disse diretamente diante de todos quem iria fazer isso. Mas quero voltar para o texto aqui, essa palavra reclinando, essa palavra significa reencostar-se, e de uma maneira muito assim próxima, João encostou a sua cabeça no peito de Jesus. E quando Pedro falou para João, que João encostou a cabeça no peito de Jesus, para poder falar com ele, em particular, sem ser ouvido por outros. Sabe quando você está aqui na igreja, e você fala: está na hora do culto, não é hora de conversar, mas você quer falar alguma coisa, você fala assim, vem cá, e começa a falar só para a pessoa que está do seu lado. Tem gente que fala alto, atrapalha, né? Quem está à frente, do lado, né? Mas tem gente que consegue falar baixinho. Então foi isso que ele fez. Então o original, se você pegar esse texto, ele diz assim, que na realidade é como se ele se deitasse no peito de Jesus. Ele se deita no peito de Jesus, deitando a cabeça contra o peito de Jesus de maneira amorosa e muito respeitosa. É como aquele filho que tem o prazer de colocar a sua cabeça reclinada no peito do pai, de sentir aquele carinho do pai.
E é interessante que, se você olhar, ir mais à frente no versículo 28 de João 13, podemos aprender que os outros discípulos não ouviram o que João disse. Isso me alegrou muito o coração, porque eu sempre falo que, às vezes, para a gente corrigir alguém, é bom fazer assim em particular, não expor, e quando é para elogiar, faz em público. Jesus estava alertando que alguém iria trair, mas não disse quem era, e ele não expôs Judas ali, mas para aqueles íntimos ali, para aquele que era próximo dele, que era João, ele disse: aquele é quem eu der um pedaço de pão molhado. Foram essas as palavras que foram sussurradas por Cristo a João. A palavra inclinar-se dessa maneira é algo muito particular, algo muito íntimo, e esse reclinar tem um sentido muito especial. É isso que Deus colocou no meu coração de partilhar com você. Esse reclinar a cabeça, de estar ali nos ombros de Jesus, tem um sentido. Alguns estudiosos dizem que o sentido era dizer assim: quando alguém reclina a cabeça no peito de alguém, ele está dizendo: eu sou deste alguém. Então João estava dizendo: eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, por isso eu gosto de estar aqui, eu gosto de estar com a minha cabeça reclinada nos ombros dele. Talvez seja por isso que o próprio Senhor Jesus, em João 21, 20, dizia que João era o discípulo amado. E olha que ele não era assim antes. Você sabe que ele era conhecido como filho do trovão. Ele era aquele que, quando tinha uma situação difícil, ele falava: Senhor, esse povo não quer nada que o Senhor manda fogo e acaba com eles. Mas agora não. Acho que depois dessa experiência de reclinar a cabeça no peito de Jesus, ele entendeu o que era ser amado por alguém de maneira poderosa. Ele era o discípulo amado. Então o Senhor Jesus permitia que João repousasse a cabeça sobre o seu peito. O evangelho de João também é diferente dos 3 outros evangelhos. Você que já estudou Mateus, Lucas, você já Marcos, Mateus e Lucas, você já sabe que é diferente a maneira da abordagem ali em relação a Jesus, porque a diferença de João, o evangelho de João, é que João ele quer comunicar algo sobre Jesus que os outros evangelhos sinópticos não querem comunicar, ou não tentam comunicar. João tenta comunicar o Espírito de Jesus, ou seja, a essência de Jesus, o coração de Jesus, quem é Jesus. João quer dizer, comunicar com a sua mente, com o seu coração no evangelho de João, quem verdadeiramente ele é. Tanto é que em João 20, quando João está falando de Jesus, ele fala assim: olha gente, eu coloquei alguns milagres de Jesus aqui, mas se eu fosse falar todos os milagres que eu vi, não caberiam neste livro. Então João ele tinha uma profundidade com Jesus, ele sabia de tudo de Jesus, vamos dizer assim, ele era já um amigo íntimo de Jesus. Ele disse que não registrou tudo, mas os que foram registrados, era porque nós crêssemos em quem é Jesus. Assim, conhecendo um pouco o coração de João, a gente vai conhecer que o coração dele foi moldado pelo coração do Pai, pelo coração do próprio Jesus, porque você vê que a intenção desse discípulo amado de João, é sempre mostrar a plena, a verdadeira alegria que só podemos encontrar em Jesus. João nessa época talvez tivesse uns 20 e poucos anos, talvez uns 24, 25 anos, João era um jovem, mas João quando está com os seus 70, beirando os 80 anos, 76 para 80 anos, ele é aquele João que diz assim: olha, aquilo que nossos olhos viram, aquilo que os nossos ouvidos ouviram, aquilo que as nossas mãos tocaram, isto anunciamos para vocês, para que a alegria de vocês seja completa. Então João ele tem uma caminhada de presença real de Jesus na vida dele. João ele consegue entender, e talvez por ter essa pessoa que tinha essa intimidade, essa proximidade com Jesus, quem era o eu sou. Esse eu sou que é revelado no livro de João, porque todas as vezes que você vê João falando, você vê João relatando de Jesus sendo eu sou quem eu sou. Quando você abre a sua Bíblia em João 8, a partir do versículo 23, você vê a conversa de Jesus com João, e João fala assim: eu sou quem sou. Parece aquela conversa lá com Moisés: eu sou, te enviou. Será que é possível ter um relacionamento tão íntimo e tão de coração com Jesus, que nós também podemos nos transformar de seguidores de Jesus, de servos de Jesus, de escravos de Jesus, amigos íntimos de Jesus,
ao ponto de repousarmos a nossa cabeça no peito de Jesus? Porque o próprio Senhor declara que quando nós somos resgatados por Cristo, é como se nós fôssemos escravos, agora nós somos servos dele, mas aquele que deseja ser um amigo íntimo de Jesus, ele diz: não vos chamarei mais servos, escravos, mas vos chamarei de amigos. Então você tem aqui coisas que foram reveladas a João, que são das entranhas de Jesus, que são do coração de Jesus, e coisas que são reveladas do próprio Deus, da essência de Deus, são comunicadas a João, e João comunica à igreja. Só alguém que é íntimo de alguém pode dizer de alguém, só alguém que conhece bem uma pessoa pode dizer coisas sobre aquela pessoa. É por isso que João, quando você abre o livro de João, você percebe, por exemplo, em João 6,35, ele falando que, Jesus declarando: eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. É João que tem essa revelação. Também em João 8,12, diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. É João novamente que tem essa revelação de coisas íntimas de Jesus. Também João, em João 10, do versículo 9 a 10, diz assim: quem entrar por mim será salvo, poderá entrar e sair e achará comida. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa. Jesus revelou que ele era a porta, e diz: eu sou a porta, quem entra por essa porta encontrará verdes pastagens. Mas João era tão íntimo de Jesus que ele podia dizer também que ele era o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. João conhecia, e João diz: ele é o bom pastor. Mas é João também que em João 11 ele diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, nunca morrerá. João sabia do coração de Jesus que ele era a ressurreição e a vida. Já parou para pensar nisso? São revelações profundas, tremendas. Foi para João também, em João 14,6, que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém pode chegar ao Pai se não for por mim. Irmãos, a intimidade do Senhor só é revelada para aquele que tem comunhão com Ele. Davi foi um homem que teve essa comunhão. Davi foi um homem que serviu a sua geração por causa dessa intimidade e comunhão com Deus. Jesus quer que nós tenhamos essa comunhão. Foi João também que declarou em João 15: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Só alguém que tivesse uma intimidade com o coração de Jesus poderia trazer essa revelação tão profunda, tão grande. Então repare que tudo isso tinha um propósito. Eu não estou dizendo que os outros evangelhos não tinham propósitos grandiosos proféticos, mas eu estou dizendo aqui de alguém que tem uma intimidade tão grande, tão forte com Jesus. Porque quando João chega na sua maturidade de vida, ele diz: eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja com vocês, e a alegria de vocês seja completa. É como se João, ele faz uma obra, e quem assina é Jesus. É como a assinatura que vem lá, assim, é Jesus Cristo, mas quem escreveu foi João. Isso é tremendo. E nesta noite, em especial, quando é noite de ceia, meu coração se alegra muito, porque tem duas coisas que alegram muito o meu coração. Uma é dia de batismo. Você quer ver um pastor feliz, é dia de batismo. A gente fica feliz, porque a gente sabe daquele dia, um dia de testemunho público, de profissão de fé da pessoa, que o pessoal está testemunhando diante dos homens, diante da família, que ele morreu para uma vida e está nascendo para uma nova vida em Cristo. Mas eu me alegro muito porque no batismo de Jesus, foi o momento em que, no cumprimento dessa ordenança, foi quando Jesus pôde ouvir a própria Trindade, a presença da Trindade ali, presença o Pai, o Filho e o Espírito Santo presente, e o Pai dizendo: este é meu Filho amado, de quem eu me comprazo, de quem eu tenho muito prazer. E quem novamente traz essa revelação é João. Mas no dia de ceia, também eu creio, irmãos, que essa segunda ordenança é um dia de revelação do maior tesouro que podemos ter,
Talvez para 2019 você já está planejando algumas coisas, e tem que planejar, tem que sonhar. Então, eu ouvi um pastor falando, e achei muito legal, de você talvez fazer para o 2019 um livro de sonhos, pôr num livro os sonhos que você quer realizar, talvez fazer recortes de revista, de lugar, e ir colando, assim, eu vou recortar, vou dar um exemplo, você quer um carro, recorta no seu visão, põe um carro lá, recorta, põe uma casa, recorta lá, você quer ter 10 filhos, põe o nome dos filhos ali, né? Já vai profetizando, quero casar, quero isso, quero aquilo, quero ser um discípulo melhor, põe no seu livro de sonhos, e começa a orar. Quando chegar num final de ano como esse, você vai olhar para trás e falar assim, meu Deus, tudo aconteceu, e o que não aconteceu, ainda vai acontecer. Aquilo que está tardando, pode até demorar, mas não vai falhar. Faça um livro de sonhos, mas na ceia é a revelação do maior tesouro que podemos ter. Em Mateus 13, 44, você pode abrir a sua Bíblia se quiser, 13, 44 diz assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem, e compra aquele campo. Amados, na ceia é revelado o maior tesouro de Deus. O maior tesouro de Deus é Jesus Cristo. E sabe onde ele escolhe colocar esse tesouro? Em vasos de barro. Em você. Para que a excelência do poder dele seja revelado num vaso de barro. O tesouro é Jesus Cristo. Você sabe que uma coisa é descobrir o tesouro, outra totalmente diferente é declarar com determinação implacável que você pertence a esse tesouro, que você pertence a Jesus. Se você entendesse como João entendeu quem é Jesus, você venderia tudo que você tem, faria tudo que fosse possível, só para ter Jesus. E é duro quando a gente tem esse Jesus, não dá o valor devido a esse tesouro que temos, num vaso de barro. Jesus é o tesouro revelado, é o amor revelado, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória como a glória do Pai, e não entendemos isso, ou deixamos passar isso despercebido. A glória do Pai é revelada no Filho, no unigênito do Pai. É Deus encarnado, é o amor de Deus revelado, é Deus se fazendo amor em Jesus. É por isso que João fez a declaração mais linda da Bíblia que todos conhecem: Deus é amor. Deus é amor. Qualquer que seja o relacionamento que você tem hoje com Jesus, ele pode ser melhor, ele pode ser mais íntimo. Temos acesso a isso, temos liberdade para isso. Há uma história, e quem já percorreu um pouco da história de Jesus, o caminho que ele traçou em Israel, os caminhos por onde ele andou, Jesus ele percorria muitas aldeias, Jesus ia em todos os lugares, Jesus andava muito, e ele percorria vilarejos, aldeias, e ele ia por todo lugar, curando pessoas, restaurando pessoas. Mas há uma história que me encantou muito. Há uma história de que Jesus estava passando por uma aldeia, e os pais estavam preocupados com seus filhos. Quantos pais não estão preocupados com seus filhos? Porque tinha uma mãe que desde bebê ela consagrou o seu filho a Deus. Seu filho chamava Mordecai, um judeu, e a mãe consagrou e disse que ele ia servir a Deus, ele ia ser um levita, ia ser um servo do Senhor, e sempre, quando eu criança, ele ia para a sinagoga, ele acompanhava os pais, mas conforme ele foi crescendo, esse menino foi se encantando com as coisas do mundo, e ele foi preferindo mais as coisas do mundo que as coisas de Deus, e até mesmo já não ia mais na sinagoga. Até muitas vezes os pais sentavam com ele, tinham conversas sérias com seu filho, e é importante você como pai e mãe ter conversas sérias com seu filho, e ele conversava com seu filho e falava assim: meu filho precisa ser mudado, meu filho precisa ser transformado. Mas um belo dia, o mestre, Jesus, estava passando por aquela aldeia, e Jesus falou assim: eu quero conversar com o seu filho, eu soube da história dele, isso é uma história que contam, e eu sei que ele foi separado e consagrado, eu quero ter uma conversa com ele. E os pais permitiram, e Jesus se aproximou e falou assim: eu quero ter um momento com você. E os historiadores contam que Jesus simplesmente pegou Mordecai e falou assim: vem aqui, deixa eu dar um abraço em você. Abraçou Mordecai e colocou
cabeça dele reclinado no seu peito. E nós não sabemos o que Jesus falou para ele, mas ficou ali com ele no seu peito. E a história conta que depois desse encontro de Mordecai com Jesus, a vida dele foi transformada. A vida dele foi transformada. E a partir do momento que o mestre tomou o rapaz, o abraçou e colocou sobre o seu coração, Mordecai teve a sua vida transformada. E conta-se a história, os historiadores dizem que depois Mordecai se tornou uma outra pessoa. E quando vinham a ele, ele dizia: aprendi da palavra de Deus pela primeira vez, quando o grande mestre abraçou-me em silêncio contra o seu coração. Você precisa ser abraçado por essa palavra viva, ser abraçado pela palavra de Jesus. Você precisa ser abraçado pelo Espírito Santo, para entender que Ele pode transformar, porque é o coração de Deus, através da palavra dEle, falando ao seu coração. Você entende isso? E sempre que alguém novo na fé nos pergunta, nos procura para falar: pastor, qual o livro da Bíblia que eu devo ler? O pessoal gosta de ler Salmos, né? Qual livro? Eu falo assim: lê João. Eu recomendo a ler o Evangelho de João, conhecido como apóstolo do amor. Por quê? Porque em João você vai encontrar os registros mais fascinantes de Jesus, vai encontrar a revelação do coração de Jesus. Você já parou para pensar que João, ele deposita a cabeça sobre o coração? A gente fala de Jesus assim, né? Puxa, era Jesus homem. Você já parou para pensar que ele reclinou a cabeça sobre o coração de Deus, sobre o peito do homem, Deus? Uma das perguntas teológicas, viu, Éder, quando tem concílio, se o Éder for passar por concílio, é: Jesus era 100% homem ou 100% Deus? Era 50% homem e 50% Deus? Como que é isso? Mas o conselho, ou concílio de Nicéia, definiu Jesus como gerado de seu Pai unigênito, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro, do verdadeiro Deus. É sobre este homem, este Deus, que João deitou a sua cabeça, que João pôs a sua cabeça reclinada. Deus permite que um jovem judeu recline-se com seus 20 e poucos anos e escute as batidas do seu coração. Você já parou para imaginar se você pudesse, nessa noite, reclinar sua cabeça no peito de Jesus e ouvir as batidas do coração de Jesus? Tem uma música que a gente canta na igreja, né? Já parou para pensar nisso? Algumas vezes já vimos o Jesus humano mais próximo de nós. Tem hora que você precisa entender que Jesus se fez carne, para que você possa entender que Ele entende que aí dentro de você tem um coração que pulsa, tem um coração que sofre, tem alguém que chora, tem alguém que ri, tem alguém que passa por tantas coisas. Jesus passou por isso para dizer para você: olha, eu sei tudo que você passa, eu sei tudo que você já viveu. João foi profundamente tocado por esse homem santo. As batidas do coração do grande mestre faz com que ele chegue a conhecê-lo de uma forma que ultrapassa o mero conhecimento cognitivo. Ele começa a conhecer a essência de Jesus. Que tremenda diferença de você conhecer sobre alguém ou saber sobre alguém. Num lampejo de entendimento intuitivo, João experimenta o rosto humano de Deus, que é amor. O rosto humano de Deus é revelado em amor. Sabe como que mostra que você é humano? Quando você ama as pessoas, quando você dá água para quem tem sede, quando você dá roupa para quem não tem, quando você dá um carinho para quem precisa. Isso mostra a humanidade, porque a humanidade faz ver as nossas carências. Você tem sede, você tem frio, você tem dor. Precisamos ser mais humanos, como Jesus mostrou a sua humanidade. Se encontro Cristo, encontro a mim mesmo, dizia João. E se encontro o meu verdadeiro eu encontro Ele. Você sabia que João não acreditava ser Jesus o mais importante? Sabia disso? João não dizia: olha, Jesus é o mais importante que existe. João dizia: Ele é o único. Sabe a diferença? Se perguntasse a João qual é a sua primeira identidade, o senso mais coerente que você de si mesmo responderia, talvez eu e você: sou discípulo,
sou apóstolo, sou evangelista, sou pastor. Mas sabe o que João dizia? Sou aquele a quem Jesus ama. Ah, irmãos, isso é intimidade. Então aquele discípulo reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Sem fé é ler sem proveito. Esse texto vai passar despercebido por você. Para arriscar levar uma vida de paixão, precisamos ser impactados por Jesus da mesma maneira que João foi impactado. Porque a palavra sempre de João era essa, que foi dada até para Tomé. Ele diz assim, em João 20, 29, felizes os que não viram e creram. Felizes são as pessoas que não viram e creram. Mas, irmãos, eu fico imaginando como é melhor ver, né? Como é melhor estar diante dele. Eu, conversando com algumas pessoas, já disse isso. Eu até me emociono sobre isso. A minha maior alegria, irmãos, de verdade, diante de vocês e diante de Deus, não é o céu. Não é estar no céu. É me encontrar com o meu Salvador. É me encontrar com o meu Jesus. É me encontrar com o meu Redentor. Vai ser um dia magnífico. Vai ser um dia especial. Enxergar Jesus pelo prisma dos valores de João oferece um vislumbre incomparável sobre as prioridades de ser um discípulo. O que estabelece a superioridade na comunidade cristã não é ofício, título, jurisdição, dons de carismáticos, dons de cura, dons de profecia, uma pregação inspirada, mas somente nossa resposta à pergunta, a mesma pergunta que foi feita para Pedro: você me ama? Você ama Jesus, irmão? Você ama Jesus? Como você ama? Como você demonstra esse amor? Eu quero dizer que na ceia nós celebramos algo poderoso. Ceia é momento de reconciliação, mas ceia celebramos a reconciliação com o Abba, a reconciliação com o nosso paizinho querido. Ceia é isso. João 16, 22 diz: eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. A paz prometida que o mundo não pode dar, só se encontra num relacionamento correto com Jesus. Você não vai encontrar paz em outro lugar. A verdadeira paz não é a ausência de guerra. A verdadeira paz é a presença de Jesus com você. Não importa o que você passe, não importa que você ande pelo vale da sombra da morte, não importa que a terra está desmoronando à sua volta, sempre o rio de Deus vai estar sobre você, sobre essa cidade santa. O amor de Deus não é condicional a nada, sabia disso? O amor de Deus não é condicional. Nada podemos fazer para merecer o amor de Deus, razão porque é chamado de graça. A graça é favor imerecido, e não precisamos fazer nada para ser gerado este amor em nós. Já está lá. Qualquer amor, para ser salvífico, deve ser desse tipo, absolutamente incondicional e livre. É o amor de Deus. Só que eu preciso recebê-lo, eu preciso aceitá-lo. Se quiséssemos uma palavra para descrever a missão e o ministério de Jesus Cristo, reconciliação com certeza seria uma das melhores palavras. Ele veio reconciliar, ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Jesus quer realmente ter um relacionamento conosco, a menos que admitamos nossa situação difícil e entendamos quem nós somos e o quão distante estamos de Jesus. Jamais vamos entender o privilégio de poder deitar a cabeça nos ombros de Jesus, como João fez. Se quiséssemos uma palavra para descrever a missão e ministério, seria reconciliação, como diz 2 Coríntios 5,19, ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados do homem. É fácil falar dos outros, mas eu quero falar de mim. Ainda jovem, um momento de dor, de agonia, de vendo relacionamentos sendo quebrados. Eu procurei meu pastor, e eu abri meu coração para o meu pastor,
e falei para ele que não aguentava mais meu temperamento, muitas vezes ferir pessoas, meu raciocínio rápido, dar respostas que feriam, que machucavam. E eu tive esse momento de conversa com o meu pastor. E na época eu gosto de citar a fonte, né? Era o pastor Orlando. E eu falei para ele: olha, eu não sou uma má pessoa. Ninguém quer ser mal. Mas, a menos que nós admitamos, irmãos, uma situação difícil na nossa vida, um comportamento difícil, nós sempre vamos ter relacionamentos quebrados. E eu anotei o que na época ele falou para mim. Eu falei para ele assim: muitos relacionamentos meus foram quebrados, principalmente no futebol, além de eu quebrar as pessoas. Ele disse para mim assim: regozije-se e alegre-se, você terá um coração cheio de compaixão por aqueles que transitam por essa estrada solitária. Deus usará seu dilaceramento para abençoar muitas pessoas. E Deus tem usado minha vida para isso, para entender pessoas que sofrem por fazerem coisas que não queriam fazer, por agirem de maneira que não queriam agir. E eu me lembro que o maior presente que eu tomei posse foi de saber que eu tinha um tesouro em mim, que era Jesus. E eu falei: eu quero agora que os frutos do Espírito comecem a aparecer na minha vida: benignidade, longanimidade, temperança, domínio próprio. Irmãos, quando a gente tem isso, a gente muda. E a gente muda as pessoas à nossa volta. Não falo que a gente não tem que vigiar, porque o temperamento está aqui dentro ainda. Mas só que não é a carne que prevalece, é o Espírito. Agora não, vou jogar bola lá, né, Reinaldo? Aí tem que fazer gol, né? E a gente brinca, a gente vai ficando também mais maduro, mais experiente. Mas eu quero dizer para você: não fique vivendo uma culpa. Mude, transforme a situação. Transforme como? Intimidade com Jesus. Ele muda a gente fica constrangido, a gente fica envergonhado, a gente quer fazer diferente. O problema eterno já foi resolvido, já não vou mais para o inferno, mas há um problema interno que precisamos lutar com ele constantemente, e somente o Espírito Santo pode te ajudar a vencê-los. Nossas depressões, ciúmes, narcisismos, fracassos não estão na contramão da nossa vida espiritual. Na realidade, são essenciais a ela. Quando acolhidos, impedem que o espiritual se voos estratosféricos, rumo ao perfeccionismo e ao orgulho espiritual. No momento da minha queda, que eu procurei o meu pastor na época, foi o momento que eu me achava o cara mais espiritual do mundo. Eu achava que não tinha ninguém melhor que eu. Era o Espírito Santo, tinha muitas experiências com ele. Assim, eu não tenho como cair. Mas foi no meu temperamento que eu fui pego. A pergunta que vem para você e para mim: com quem posso me abrir? Com quem posso abrir o meu coração? Não posso admitir que errei. Não posso admitir que cometi um erro enorme, exceto alguém que sei que me aceitará. Você pode reclinar a sua cabeça no peito de Jesus, e Ele comunica coisas para você tremendas através da palavra dEle. Tendo Deus falado aos pais pelos profetas, hoje Ele nos fala tão fortemente através de Jesus Cristo. A palavra dEle é tão poderosa, tem o poder de penetrar juntas, medulas, divisão da alma, e até mesmo discernir os pensamentos. Palavra de poder, palavra de autoridade, palavra de transformação, e ainda, palavra que vem com o poder do Espírito Santo, que assiste na sua fraqueza, que assiste nas nossas fraquezas. E quando a gente não sabe orar, não sabe como pedir, esse mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse é o poder do Espírito Santo que age na vida daqueles que abrem a sua vida para Jesus. Quero encerrar essa palavra da noite dizendo que 4 lições você precisa e vai experimentar quando você decidir ouvir o coração de Jesus. Pastor, como que eu faço para ouvir o coração de Jesus? Preciso ter tempo com Ele,
preciso gastar tempo com Ele. Então, 4 lições. Primeiro, escutar as batidas do coração do Mestre é imediatamente uma experiência trinitária. O que é isso? Quando eu decido ouvir o coração de Jesus, eu vou conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu vou entender que eu sou um filho amado e que o Pai se compraz de mim, que o Pai se alegra em mim, e o Espírito Santo, ele comunica sobre o meu pecado, sobre a justiça e sobre o juízo de Deus. Mas esse mesmo Espírito me diz que eu tenho um Pai que é criador, que governa e sustenta todas as coisas, que Ele é juiz, justo juiz, e que eu tenho um advogado, e esse advogado se chama Jesus Cristo, e Ele intercede por mim, e Ele diz que o sangue dEle é suficiente na minha vida. O momento em que você pressiona o ouvido contra o coração dEle, no mesmo instante você ouve a voz do Abba Pai. Ele diz que a plenitude do tempo já chegou sobre você, e você pode olhar para o Pai e dizer: Abba Pai, Paizinho querido. Ouvir as batidas do coração de Jesus é poder ouvir o Pai dizendo nessa noite para você: você tem um Pai, um Abba Pai, um Paizinho querido. Gálatas 4:6 diz: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba Pai. Põe essa palavra na sua boca, diga assim, ó: Abba Pai. Abba Pai. Sabe o que está dizendo? Paizinho, papai. Não sei como isso acontece, mas simplesmente acontece. Você reconhece que você tem um pai e que você é filho. Segunda coisa, percebemos que não estamos sozinhos nessa jornada. Dá uma olhadinha à sua volta. Não vou mandar você falar com ninguém, mas só olha à sua volta. Olha quantas pessoas, quantos irmãos, pessoas que talvez não são seu parente de sangue, mas são pessoas que vão morar com você no céu. São pessoas que você pode dizer para ele: meu irmão, minha irmã. Você sabe que a palavra que mais encantou Paulo, ele perseguia os cristãos, mas a primeira palavra que Paulo recebeu, depois do encontro com Ananias, foi poder ouvir: irmão Paulo, irmão Paulo. Tem mais pessoas com você. O trânsito é intenso, tem muitas pessoas, a jornada é difícil. Na estrada você vai encontrar com o moral e com o imoral, com o justo e com o injusto, o belo e o repulsivo. E a palavra do Mestre sempre presente, dizendo que você deve amar a cada pessoa ao longo do caminho. Num dia como ceia, como esse, foi declarada a palavra dizendo que Jesus amou os seus discípulos e amou a cada um de nós até o fim. Jesus sempre vai nos amar. Tem pessoas com você. A terceira, quando nos reclinamos à mesa com Jesus, aprendemos que a recuperação da paixão está intimamente ligada à descoberta da paixão de Jesus. Precisamos resgatar a paixão no nosso coração. Eu vi o Éder lá, né, com a família, tem o Éder lá na praia, né? Família, coisa boa, né? Gente, o mar ele encanta. O mar, a beleza dele, o desconhecido dele encanta. O mar é muito bonito, mas o mar não seria tão lindo se não houvesse as ondas que vão e que vêm. Você precisa do mar, desse amor, amar a Deus sobre todas as coisas, mas você precisa se apaixonar. Apaixonar é deixar as ondas virem e voltarem e trazerem as coisas novas de Deus. Este ano está findando. Deus tem algo novo para você. Deus tem algo desconhecido para você. Um diálogo extraordinário acontece justamente com Pedro e Jesus na beira da praia, no mar de Tiberíades. E a pergunta novamente que volta a travar o coração de Pedro é: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Em quarto lugar, ocorre-nos a percepção de que Deus é totalmente outro. Ele não é nada daquilo que você pensa. Ele não é nada daquilo que os homens descrevem. Ele não é nada daquilo que os teólogos dizem. Deus é Deus de relacionamento. Deus é Deus de experiência. Deus é Deus de milagre.
Deus é Deus de promessa. Deus é Deus de coisas surpreendentes, incríveis, maravilhosas. Deus faz tudo novo. Deus é a fonte de tudo que você precisa. Deus, Ele é tudo o que você necessita. Deus é suficiente na sua vida. Quando estamos na presença magistral de Deus, não tem como sentir falta de nada, porque Ele é tudo o que você precisa. A fé se agita dentro de nós, há um temor e um tremor. E quando você percebe isso, você fala assim: eu preciso mais desse Deus, eu preciso mais dele. A maneira de você entender isso é através da adoração, da simplicidade. É por isso que o discípulo amado, esse mesmo discípulo que reclina a sua cabeça no coração de Jesus, Jesus humano, Jesus homem, ele vai ter um encontro com Jesus Rei dos Reis. Em Apocalipse você não vê esse João reclinando a sua cabeça no peito de Jesus. Você vê ele prostrado aos seus pés e declarando: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Permita que o grande mestre te abrace nessa noite. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos.